Você acha que para transformar uma van comum em um motorhome como esse custa o equivalente a um rim e uma perna? Eu vou te mostrar com números reais que não é bem assim. Você vai ver que dá para ter uma casa sobre rodas top das galáxias com um valor bem justo. É claro que a primeira coisa que vem à nossa mente quando se fala nesse tipo de veículo são os preços fora da realidade cobrados aqui no Brasil. Mas com um pouco de planejamento e tomando decisões coerentes, dá sim para atingir o sonho com um orçamento mais modesto. Você provavelmente já me conhece de um outro vídeo, onde eu mostro que construí um motorhome bem prático e confortável em uma van Mercedes, gastando menos de 50 mil reais, já incluso o carro nesse valor. Aquela era a Mabel, que vai morar eternamente aqui no meu coração e já está fazendo outra família feliz. Hoje eu vou apresentar o Explorer, a nova casa rodante aqui do canal, que foi montada em uma Sprinter extra longa, o maior modelo que é vendido aqui no Brasil. E à medida que eu for fazendo o tour, esse contador aqui no canto vai acumulando o custo de cada item que eu mostrar. Tenho certeza que você vai ficar surpreso com o valor que eu gastei. E no final eu vou disponibilizar uma planilha com todos os custos para você baixar e já ir planejando o seu. Então, sem mais delongas, bora lá conhecer o Explorer. Como eu falei, essa van aqui é uma Mercedes Sprinter ano 2011, modelo 311 CDI extra longa, com 7 metros de comprimento. Eu procurei esse carro por um bom tempo. Tinha que ser até 2011, pois as Sprinters mais novas têm uma manutenção de 3 a 4 vezes mais cara. Tinha que ser extra longa e principalmente tinha que ser rodado simples aqui no eixo traseiro, ou seja, aqui atrás tem apenas uma roda de cada lado, não duas, como na maioria das vans desse tamanho. Isso traz duas grandes vantagens. A primeira é que a caixa de rodas é menor e sobra mais espaço para fazer a montagem lá dentro e principalmente o custo do pedágio mais baixo. Esse carro, por ter apenas uma roda aqui atrás, paga o mesmo valor que um carro de passeio. Eu escolhi uma Sprinter, mas as dicas e custos que eu vou mostrar a seguir valem para qualquer van. Então, se você tem uma Ducato, uma Master ou qualquer outro modelo, esse vídeo vai ser útil para você também. O outro motorhome que eu tive foi construído por mim mesmo. Ficou bom, mas claro, eu não sou marceneiro ou coisa do tipo. E aquela construção foi o limite da minha capacidade e habilidade. Aqui no Explorer eu queria uma montagem mais rebuscada, então decidi contratar uma fábrica especializada. A escolha foi pela Pandora Motorhomes, lá de Santa Catarina. E pelo serviço, eles me cobraram 30 mil reais. Nesse valor, estava incluso não só a mão de obra, mas também o know-how de quem mexe exclusivamente com isso. E vou te dizer, fez uma boa diferença, pois a Pandora, ao longo de todo o processo da montagem, foi me dando ideias e soluções bem interessantes. Esse valor entrou aqui no acumulador, mas se você quiser montar com suas próprias mãos, como eu fiz lá com a Mabel, é só desconsiderar esses 30 mil reais. O projeto, ou planta, foi feito no Word. Sim, no Word, o programa de escrever cartas. Dá uma olhada aí. Essa planta foi então repassada para um software que se chama VanSpace 3D, para que eu pudesse ter uma pré-visualização de como a montagem ficaria. O Word é de graça e o VanSpace 3D custou 29 dólares, que dá mais ou menos 150 reais. E aqui está o projeto em 3D que eu fiz para validar as minhas ideias. Vocês vão ver que o motorhome pronto ficou exatamente igual ao projeto. A aquisição de toda a matéria-prima e equipamentos ficou sob minha responsabilidade. E lhes digo que 90% de tudo foi comprado na internet, majoritariamente no Mercado Livre. E olha que eu não recebi um centavo por esse jabá em Mercado Livre. Os únicos itens que foram comprados localmente, lá em Santa Catarina, foram 12 chapas de compensado naval de 15 mm, mais 4 chapas de 5 mm. E 8 folhas de fórmica, sendo 6 de acabamento fosco e 2 de acabamento brilhante. Há alguns materiais que não vão aparecer aqui no tour, porque são internos, especialmente os da forração termoacústica. Foram 20 placas de isopor anti-chamas de 30 mm e 4 rolos de manta aluminizada. Como vocês puderam notar, a construção inteira foi baseada em compensado naval, que na minha opinião é o melhor material para essa finalidade, revestidos de fórmica, o que garante um visual bastante limpo e de fácil manutenção. Iniciando o tour aqui pelo quarto, vocês vão começar a perceber algumas metodologias, alguns conceitos que eu utilizei na construção aqui do Explorer. O primeiro deles é a reutilização
dos espaços. Vamos lembrar que esse motorhome inteiro tem 7 metros quadrados, então o espaço é bem limitado. Por isso que é muito importante, sempre que possível, reutilizar os espaços para mais de uma função. Vocês vão ver logo a seguir que esse quarto ele não serve só para dormir, ele tem funções adicionais, como em outros ambientes do motorhome acontece a mesma coisa. Outro ponto é que vocês vão notar o acabamento do motorhome. Como eu falei já para vocês, eu usei fórmica no revestimento completo. A fórmica é um material bem legal, fácil de limpar, fácil de dar manutenção, e eu tentei deixar ele bem claro, né? Os arquitetos dizem que ambientes claros transmitem uma sensação de amplitude. Voltando a falar que aqui tem 7 metros quadrados, é necessário que a gente tenha essa sensação de amplitude. Por isso que é tudo bem clarinho. Eu usei o conceito de tom sobre tom. Você tem toda a parte formicada em branco gelo, é um branco puxando um pouquinho para o cinza, e os detalhes, como o estofamento, como as portas dos armários, os frisos, em cobalto. Então esse tom sobre tom quebra um pouco aquela coisa muito branca, ao mesmo tempo que permite essa sensação de amplitude. Essa cama aqui tem 1,80 m por 1,20 m. Como vocês estão vendo nas imagens agora, dá para dormir 2 adultos confortavelmente. Mas ela tem um truque, fica ligado. Caso você queira aumentar ainda mais essa cama, seja para melhorar o seu conforto ou até mesmo para acomodar um terceiro adulto, é super simples. Basta você expandir, coloca aqui essas duas almofadas sobressalentes e você passa então a ter uma cama de 1,80 por 1,90. É quase o tamanho de uma queen size. Dá para dormir aqui, como vocês estão vendo nas imagens, confortavelmente até 3 adultos. E lembra que eu falei que esse quarto aqui tem dupla funcionalidade, reaproveitamento dos espaços? Pois é, quando não tiver ninguém dormindo, ou até mesmo quando tiver alguém dormindo, eu posso utilizar esse espaço aqui como uma área de trabalho, uma área de refeição, enfim, para aquilo que eu quiser. Basta eu puxar essa mesinha aqui, que a área se transforma em um escritório ou um refeitório. Para dar maior estabilidade e firmeza aqui na mesa, eu tenho esses conectores para travar ela aqui e ó, fica bem firme. Continuando aqui na área de trás do motorhome, onde tem o quarto que vocês acabaram de ver, e essa área de escritório barra refeitório, ou, enfim, você pode usar da forma como você quiser, tem uma mesa aqui, use a seu bel prazer. Vou continuar falando do climatizador. Ali em cima da cama eu tenho um climatizador, ele funciona com água, tem todo um sistema de bombas, um sistema hidráulico que puxa a água aqui de baixo, aliás, só para dar uma palhinha, aqui debaixo da cama, desse ponto até ali na porta no final, é toda a área técnica que a gente chama, né? Área técnica barra garagem, barra porta-malas, e eu vou mostrar mais para frente no vídeo para vocês. Mas voltando a falar do climatizador, ele tem um sistema hidráulico que pega de uma caixa d'água que está aqui embaixo, joga a água ali para cima, e então o ar que vai entrar aqui no ambiente, ele passa por uma palhinha, né? Por é como se fosse uma micropeneira. No momento em que ele passa por essa micropeneira, ele se umidifica e cai de temperatura. Não sei se você que está vendo esse vídeo já experimentou, já testou um climatizador. Não é igual um ar-condicionado, ele não serve para gelar o ambiente, mas o ar que sai daquelas ventas, ele é bem geladinho, sensacional para dormir, mesmo quando está bastante calor. Vou deixar a marca e o modelo do climatizador aí embaixo para vocês. Tem também aqui em cima a parte de armários do quarto. Eu não vou falar ainda dos armários, como eles são construídos, porque eu vou falar mais para frente no vídeo, mas eu tenho aqui todas essas gavetas que eu posso utilizar para guardar itens que eu uso normalmente aqui na hora de dormir. Recolhendo aqui essa mesa, então eu tenho uma visibilidade de 2 grandes gavetões, bem grandes mesmo, que eu posso utilizar para guardar coisas também relacionadas ao quarto ou ao que eu quiser, tá vendo? São bem grandes, o espaço é bastante interessante aqui. Eu tenho também aqui embaixo desses bancos
áreas de armazenamento bem interessantes. Aqui eu guardo a parte de cobertores, saco de dormir, e eu tenho essa área aqui também. Mesma coisa aqui do outro lado, tenho também uma área bem grande de armazenamento. Então, como vocês viram, volto a enfatizar, reutilizar o espaço para várias coisas diferentes, porque é bem limitado, e nesse sentido eu acho que eu fui bem feliz. Vocês viram que tem bastante espaço aqui nessa região para dormir, 2 até 3 pessoas, e para armazenar as coisas. E aqui embaixo, nessa região, eu tenho uma mini central elétrica. Tenho 2 tomadas USB para carregar qualquer tipo de eletrônico, celular, tablet, enfim. Tenho 2 tomadas 110 volts, dá para, como tem a mesa aqui, dá para usar computador, dá para usar projetor. Depois eu vou mostrar para vocês que eu não tenho televisão aqui dentro, mas tenho um projetor e é bem legal. Então, 2 tomadas 110, 2 tomadas USB e um mostradorzinho aqui que me informa a condição da bateria. Lá na frente eu tenho outro. E para finalizar aqui essa parte do quarto, né, eu tenho uma iluminação específica aqui para essa região, que é controlada por esse interruptor. Então eu consigo separar a iluminação deste ponto do motorhome para frente e para trás. Esse interruptor controla a iluminação do quarto e lá na frente eu tenho um interruptor que controla a iluminação da sala. E por último, mas não menos importante, com certeza não menos importante, um sensor de CO2. Vira e mexe, a gente vê aí notícias de pessoas que acabam falecendo por causa de CO2. E é uma preocupação, com certeza, visto que eu tenho aquecimento do banheiro, que vocês vão ver mais para frente aqui do vídeo, a gás. E o fogão também, né? Então é indispensável que eu esteja protegido contra esse tipo de acidente. Pessoal, só uma breve correção. Estou editando um vídeo aqui e percebi que eu falei diversas vezes CO2, que é dióxido de carbono. É um gás poluente, mas ele não é tóxico. Então toda vez que eu falei CO2, na verdade eu quis dizer CO, monóxido de carbono. Esse sim, letal. Esse cara aqui, como eu falei, ele é um sensor de CO2 e quando ele detecta esse gás que nós seres humanos não conseguimos detectar, para a gente ele é inodoro, incolor, a gente simplesmente vai inalar, sentir sono, dormir e não acordar mais. Esse carinha aqui, quando detecta uma determinada concentração de CO2, ele vai mostrar a concentração e apitar. Isso faz parte da segurança e para mim é indispensável. Além desse detector de CO2, eu tenho lá dentro da área técnica, que como eu falei para vocês, eu ainda vou mostrar, eu tenho um sensor de vazamento de gás de bujão, né, GLP, e eu tenho um sensor de incêndio. Eu tenho também ali na frente, no fogão, vocês vão ver a cozinha também daqui a pouco, outro sensor de vazamento de gás. Então, gente, segurança em primeiro lugar. Chegamos então na cozinha. E embora, obviamente, ela tenha dimensões reduzidas, os equipamentos que eu tenho aqui são equipamentos que eu acho em cozinhas normais, de casas normais. Tenho aqui o armazenamento, armários aéreos e armários aqui embaixo da pia. Tenho a pia, que nesse caso aqui é feito de madeira teca e envernizada. Tenho o fogão e ali atrás eu tenho um forno. Aliás, não só a cozinha é o diminuto do que a gente encontra numa casa de verdade, eu costumo falar que o próprio motorhome tem basicamente tudo o que você tem numa casa, né? Os cômodos, você tem o quarto que vocês acabaram de ver, estão conhecendo aqui agora a cozinha, depois vão conhecer o banheiro, a sala, a parte de garagem. Então, o motorhome ele é assim uma casa completa, claro, em dimensões bastante reduzidas. Aqui, como vocês já viram, é um fogão de 2 bocas, um cooktop, funciona a gás. O gás, o bujão de gás, o bujão de GLP, gás liquefeito de petróleo, fica lá atrás, embaixo da cama, na área técnica. Vou chegar lá ainda nesse vídeo. E é um fogão, enfim, não tem muito o que mostrar. Funciona normalmente, como o fogão que você tem aí na sua casa. 2 bocas, dá para preparar aquele rango legal na estrada. Aqui na parede da cozinha, vocês podem notar que a gente fez um revestimento de pastilhas. Não são pastilhas
de verdade são pastilhas de resina muito mais leves e flexíveis, específicas para motorhome, mas que dão um acabamento e um ar aí bem interessante. Aqui na parte de baixo eu tenho uma proteção térmica, né? Está bem perto aqui do fogão, bem perto do fogo, e esse material aqui, ele protege a porta e o acabamento de pastilha do fogo. Então eu não vou ter problemas de derretimento ou até incêndio, que é uma coisa super preocupante dentro de um motorhome, porque eu tenho essa proteção. Aqui na pia, que como eu falei para vocês, é feita de madeira de pinos, teca, revestida por 3 camadas de verniz, né, para evitar contaminação com água, eu tenho essa tampa da cuba, que ela é bem útil. Como já falei diversas vezes, o espaço aqui dentro é reduzido, qualquer superutilização ou reutilização de espaço é bem-vinda. Então, caso você queira usar esse espaço para preparar um alimento e não está usando a cuba, você consegue ter uma bancada um pouco maior. Ah, vai precisar usar a cuba? Você simplesmente tira isso daqui, guarda em qualquer lugar. Eu, particularmente, gosto de guardar aqui. E tem uma pia com uma cuba comum para ser utilizada. Todo o sistema hidráulico desse motorhome é baseado em uma bomba pressurizada. Ela mantém os canos, que eu uso aqui na pia e no chuveiro, sempre pressurizados da mesma forma como os canos de uma casa comum. Você abriu a torneira, a água sai. Você fechou, a água para, a bomba desliga, abriu, sai, fechou, para. Então, nesse sentido, a parte hidráulica aqui do motorhome é exatamente igual a uma casa. Você não precisa ficar ligando ou desligando botões, basta simplesmente comandar a torneira para ela abrir. Aqui eu tenho um frigobar de 95 litros convertido para 12 volts. É muito mais eficiente energeticamente um motor de 12 volts funcionando aqui dentro, não dependendo do inversor 110. Ele consome muito menos energia. Então, o processo de conversão, basicamente, você pega o frigobar e troca um motor por um motor específico de motorhome que funciona a 12 volts. Isso daqui é uma fitinha de proteção para bebês e ela é muito útil para evitar que a porta abra na medida que a gente está andando com o carro. Vamos lembrar que essa casa passa por um terremoto ou alguns terremotos todo dia. Para eu abrir esse frigobar, eu comando aqui essa fitinha, tiro ela. Quando eu estou parado, eu não preciso ficar fechando, tá? Posso deixar assim e abro normalmente como uma geladeira comum. Aqui, logo acima da geladeira, eu tenho a minha gaveta de talheres. Eu acho que foi a primeira vez no vídeo que vocês viram esse movimento, né? Essa travinha aqui chama push lock e ela mantém tudo travado. Acabei de falar que esse carro passa por alguns terremotos por dia, então é importante que todas as gavetas e armários estejam travados. Vou falar dessa travinha e de como funcionam os armários daqui a pouco, mas só para mostrar para vocês que aqui em cima do refrigerador eu tenho a minha gaveta de talheres. Aqui embaixo da área da cuba eu tenho um grande espaço de armazenamento, também aqui com as travinhas push lock. Na área embaixo ao fogão cooktop eu tenho uma outra gaveta, que dá para guardar vários itens. O pessoal costuma chamar esse tipo de gaveta de porta-tempero, não sei porquê, dá para guardar mais coisas do que tempero, mas é uma gaveta deslizante e é bem útil, para falar a verdade. Aqui dentro dessa gaveta do porta-tempero, lá no fundo, eu tenho um alarme de vazamento de gás. Lembra quando eu falei lá do alarme de CO2 que eu tinha 2 alarmes de vazamento de gás aqui no motorhome? Um na cozinha e outro lá na área técnica? Pois é, um deles está aqui embaixo, bem embaixo do fogão. Se houver qualquer problema aqui na interligação da mangueira com o fogão, ou próprio vazamento no fogão, como o gás GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, ele é mais denso do que o ar, ele acaba descendo. O sensor de vazamento vai apitar e eu vou ficar sabendo que tem um problema. E aproveitando que eu estou aqui na cozinha e já está na hora de fazer a boia, vou preparar um hambúrguer. Eu não vou usar o fogão, vou usar aqui o forninho elétrico. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu não sou um cara que se interessa muito nas artes culinárias. Eu busco mais pela praticidade.
E o forno elétrico é o tipo de coisa que me traz muita praticidade. Então o almoço hoje vai ser gostoso, rápido e prático. Hambúrguer feito no forno elétrico. E eu vou te explicar como que funciona esse cara aqui. Eu já tinha um forno elétrico no meu outro motorhome, a Mabel, e quando eu construí aqui, esse cara estava desde o início lá no projeto. Tanto que vocês estão vendo que ele tem um nicho específico para ele, porque eu particularmente uso bastante. Como eu falei, ele me traz muita praticidade. Esse forno especificamente é da Hamilton Beach, mas poderia ser qualquer forno. Eu escolhi esse porque ele tem a facilidade da abertura rotativa, então ele não fica batendo, você tem um acesso bem grande aqui, dá para fazer até uma pizza média. Funciona do meu inversor na bateria. Eu estou aqui agora no estacionamento da Unicamp gravando esse vídeo de tour para vocês. Não estou conectado na rede elétrica. O forno está sendo alimentado pelo inversor e pela bateria. Óbvio, não dá para abusar, porque o consumo é bem grande, mais ou menos 80 amperes. Mas como o alimento fica pronto em no máximo 10 minutos, também não judia tanto assim do meu sistema elétrico. 80 amperes é uma bela luta para o sistema elétrico aqui do motorhome. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas vejam como vai a voltagem da bateria quando eu estou com o forno ligado. Quando eu desligar, isso aqui vai voltar ao normal, ainda mais se bater sol na placa solar. Deixa eu aproveitar enquanto o meu hambúrguer fica pronto. Vocês vão escutar uns barulhinhos aí, não liga não. Eu vou falar um pouco dos armários. Os armários aqui da cozinha, mas o que eu falar desses armários serve para os armários lá do quarto e para os armários lá da sala, porque eles são basicamente o mesmo, né? Então os armários, a estrutura deles foi construída em compensado naval, da mesma forma como todo o resto do motorhome, e revestido de fórmica. Todos eles têm essas portas aqui em MDF. Essas portas não foram feitas pela Pandora Motorhomes, elas foram encomendadas. Como eu falei, elas são da cor cobalto, né, para fazer aí uma brincadeira de tom sobre tom com todas as cores aqui do motorhome. E no armário existem essas travinhas aqui que se chamam push lock. Elas servem para evitar que quando o carro está andando, esses armários aqui, eles ficam cheios de coisas. Hoje não, nem está tão cheio porque a gente não está em viagem, mas durante uma viagem ele vai ficar cheio de coisas. E essas coisas podem cair e pressionar o armário para abrir e vai fazer aquela bagunça. Essas chavinhas aqui, que são chamadas de push lock, servem exatamente para evitar isso. Nessa posição, o armário está travado, não vai acontecer nenhum acidente. À medida que eu chego num local que eu vou parar, eu destravo ele e a própria fato de destravar gera essa protuberância que eu uso para abrir o armário. No meu caso, eu tenho pistões a gás aqui em todas as portas, então elas ficam abertas aqui para você pegar as coisas, isso facilita bastante. Tem um passarinho fazendo barulho aqui em frente, não sei se pegou aí no áudio. Então, todas as portas dos armários funcionam da mesma forma, tá? Travinha push lock, pistãozinho a gás para manter ele aberto. Eu tenho aqui na cozinha 4 portas, no quarto 3 portas e lá na sala mais 2 portas. Em todos os armários eu tenho esse perfil curvo aqui. Ele foi comprado na Blue Home, também lá em Blumenau. E ele dá esse acabamento aqui arredondado que é bem interessante, né? Eu particularmente gostei bastante. Importante também dizer que todas as gavetas aqui, os gavetões, as gavetas aqui embaixo, a gaveta de talheres, tudo usa o mesmo tipo de push lock, para evitar que durante o movimento se abra e faça aquela bagunça. O hambúrguer estava bem bom, mas eu sou suspeito de falar, né? E então, como vocês acabaram de ver, chegamos aqui na sala. Mas antes de mostrar a sala para vocês, eu vou cuidar da minha privacidade e dos outros. Como eu já comentei, eu estou aqui no estacionamento da Unicamp e está começando a encher de gente. Eu vou entrar em modo stealth, como eles chamam, ou modo furtivo. Dá uma olhada como é que é. Esse aqui eu chamo de modo cafofo. É que eu uso para dormir, seja na rua, seja em camping. Tudo fechadinho,
eu não vejo o que está acontecendo lá fora não vejo o que está acontecendo aqui dentro e tá tudo bem. E essa daqui é a sala do Explorer. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei do conceito de reutilização dos espaços? Daqui a pouco vocês vão descobrir que essa sala também pode ser um quarto. E falando em reaproveitamento dos espaços, vocês perceberam que esses dois bancos aqui, eles giram, que a gente chama de banco giratório. Para que serve isso? Para a gente aproveitar o espaço da cabine da van, que a gente usa quando eu estou dirigindo. Quando eu não estou dirigindo, esse espaço ele vai ser integrado à casa, vai ser integrado à sala também. Então, o mesmo espaço para duas funções, reaproveitamento. E vocês puderam notar que o ambiente aqui ficou bem amplo, né? Acomoda com facilidade 3 pessoas, né? Uma aqui no banco do passageiro, outra no banco do motorista, outra ali na dinette, mas se colocar um banquinho aqui no meio também, ficam 4 pessoas confortavelmente. Essa cadeira aqui, como quase tudo no motorhome, também tem dupla utilidade. Além de ser uma cadeira, ela é um baú de armazenamento. Então eu tenho essa parte aqui, que eu posso guardar bugigangas e coisas aleatórias. E eu tenho, tirando aqui o estofamento, esse grande baú aqui também, que cabe bastante coisa. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que aqui eu não tenho uma televisão, mas sim um projetor? Olha ele aqui. E aqui na sala é um dos lugares que eu mais o utilizo. Eu uso essa área branca aqui da porta como tela de projeção. E como vocês podem ver, fica um tamanho bem legal, bem interessante. Aqui, como vocês estão notando, dá para assistir Netflix, YouTube, enfim. Eu tenho um conforto que qualquer pessoa tem em casa. Sempre foi minha intenção, desde lá do começo, no projeto, tentar fazer 2 ambientes aqui dentro do motorhome, a despeito do espaço reduzido. E eu acho que eu consegui, fui bem feliz aí nessa missão. Então vocês podem notar que eu tenho aqui a sala, que é um ambiente, e lá no quarto, principalmente quando a luz se apaga, eu consigo ter um certo isolamento. Então já aconteceu da Evelyn, a dona patroa, tá lá no quarto, dormindo, descansando, eu venho aqui para a sala, assisto aí um projetor, obviamente com fone de ouvido, ou fico aqui no computador sem incomodar. Então esses ambientes têm aí sim uma certa separação, como vocês podem ver. Chique no último, né? Motorhome com 2 ambientes. Aqui na sala fica o controle geral elétrico do motorhome, que é esse painelzinho que vocês estão vendo aqui. Ele tem várias funções, né? Cada botãozinho aqui comanda uma parte elétrica do sistema. Esse primeiro aqui é a iluminação aqui da sala, né? Vocês vão lembrar que lá no começo do vídeo eu falei que esse motorhome tem dupla área. Acabei de mostrar para vocês que tem 2 ambientes, chique, né? Então eu tenho uma iluminação aqui para frente, controlada aqui por esse botão, e uma iluminação ali para trás. Esse outro botão aqui, eu controlo a iluminação lá de fora. Na parte externa do carro eu tenho 2 lâmpadas de LED, então se eu parar em um camping, se eu parar em algum local que eu quero fazer a iluminação aqui do lado do motorhome, basta eu comandar esse botãozinho aqui. Nesse outro botão eu ligo e desligo o inversor, ou seja, os 110 volts nas tomadas. Ele tem uma corrente parasita que a gente fala, né? Se ele ficar ligado, mesmo que não existam equipamentos conectados na tomada, ele vai ficar consumindo ali um pouquinho da bateria. Então é importante eu ter essa possibilidade de ligar ele a hora que eu for usar algum equipamento 110 volts, e quando não for ele fica desligado. Esse aqui está como reserva, não tem nenhuma função associada a ele. E esse último botão aqui liga e desliga a bomba hidráulica. Eu já mostrei para vocês que ela é uma bomba pressurizada, ela pode ficar ligada o tempo inteiro, e você comandando a torneira, comandando o chuveiro, ele abre e fecha como numa casa comum. Mas também ela fica consumindo aquela corrente residual, e quando não está utilizando, eu deixo desligado, até para evitar acidentes, né? A gente já viu histórias aí de motorhomes que estão na estrada, balançou, abriu a torneira, faz aquela aguaceira. Você mantendo a bomba hidráulica desligada, evita qualquer problema, além de economizar um pouquinho de energia. Bem aqui no teto da sala, eu tenho essa clarabóia aqui. E ela é bem interessante porque ela funciona tanto como um exaustor, ou seja, jogando o ar aqui de dentro lá para fora,
como ventilador, jogando o ar lá para fora, aqui para dentro. Então, se eu estiver fazendo um alimento aqui na cozinha, eu ligo a exaustão, então ele vai puxar toda a fumaça, todo aquele cheiro do preparo do almoço ou da janta. E se eu estou aqui na sala, tá calor, eu ligo o ventilador para refrescar o ambiente. E o funcionamento é bem simples. Basta aqui abrir o tampo, né? Ela fica fechada para não chover aqui dentro, obviamente. E aí eu comando exaustão ou ventilação, de acordo com o que eu quiser. E como eu falei para vocês, esse ambiente aqui, além de ser uma sala, ele pode ser um quarto. E a conversão é muito simples, demora menos de 1 minuto. Essa mesa aqui, que no mundo do campismo a gente chama de dinette, ela é rebatível. Simplesmente eu abaixo ela, fica aqui um espaço compondo o banco, a mesa e esse outro banco aqui de mais ou menos 1,85 m. Eu coloco esse colchão aqui, ele é inflável, então quando ele não está sendo utilizado ocupa praticamente nenhum espaço. Então, apertando bem, 3 lá atrás e um aqui na frente, a gente consegue dormir em até 4 pessoas aqui dentro. E aí, o que acharam da sala multiambientes? Sensacional, não? Pois é. Vamos conhecer agora o banheiro. Chegamos aqui no banheiro do Explorer. Ele tem 1 metro por 70. É um tamanho bastante agradável, para falar a verdade. Eu me sinto bem aqui dentro. Todo o revestimento desse banheiro foi feito com fórmica lisa, que obviamente é impermeável e, como eu falei algumas vezes já no vídeo, é muito simples de dar manutenção, de limpar. Um banheiro serve basicamente para 3 coisas, né? Fazer o número 1, fazer o número 2 e tomar banho. Para fazer o número 1 e o número 2, a gente utiliza esse equipamento aqui. Ele se chama porta-pote. E no final das contas trata-se de um banheiro químico. Ele funciona da seguinte forma, ele fica condicionado aqui dentro desse compartimento para otimizar o espaço aqui durante o banho. E a hora que você vai usar, você puxa ele, levanta essa parte. Estão vendo aqui? É muito parecido com um vaso sanitário. Faz o que tem que fazer, dá a descarga, terminou, fechou, guardou, resolvido. Esse porta-pote aqui, ele é composto por 2 compartimentos. Eu tenho um compartimento aqui embaixo, que é onde ficam armazenados aquilo que você está pensando. Obviamente, como eu falei, ele é um banheiro químico. Existem produtos químicos que a gente adiciona aqui à água para conter o cheiro e dissolver todos os resíduos que ficam nessa parte. E aqui em cima é um reservatório de água que é utilizado para descarga. Então, à medida em que eu vou usando o porta-pote, ele vai transferindo a água aqui de cima, aqui para baixo, junto, é claro, com os detritos. Esse porta-pote aqui, em específico, tem capacidade para 20 litros. 10 litros no compartimento inferior, 10 litros no compartimento superior. Eu diria que para uma família de 3 pessoas, como a minha, ele tem capacidade para suportar de 3 a 4 dias aí na estrada. E a hora que ele encher, eu tenho que fazer o descarte. Mas, Adriano, como é que eu faço o descarte? Bom, o descarte, você tira ele aqui de dentro do banheiro, vai levar para fora e vai descartar em um vaso sanitário ou em algum local específico. Eu, particularmente, 90% das vezes descarto no vaso sanitário da minha casa. Ele vira uma maletinha, você leva ele, chegou lá, abriu o bocal e faz o descarte. Mas você também, quando estiver na estrada, por exemplo, pode fazer o descarte em um sanitário de posto de gasolina, pode fazer em um bueiro, enfim, as opções são bastante variadas. Vamos ter uma conversa importante aqui. É agora que eu digo que os meninos se separam dos homens. Se você tem nojinho de fazer esse descarte, eu posso afirmar que motorhome não é para você não, cara. Se você quer ter essa vida nômade, de campismo, viver por aí viajando na estrada, vai ter que pôr a mão na sujeira, literalmente. E não só relacionado ao porta-pote. Viver na estrada, ter um motorhome, faz com que você deixe de ter
diversas amenidades, diversos confortos que você tem em uma casa comum. Limpar o porta-pote é apenas um deles. Vamos lembrar que essa casa é bem pequena, isso aqui é um carro e exige uma manutenção diferenciada, muitas vezes usando esforço e força. Então, se você é do tipo Nutelinha, mesmo se você comprar aqueles motorhomes da Santo Inácio, que são os picas da galáxia, tenho certeza que você não vai se adaptar. Viver na estrada é se privar, sim, de alguns confortos. O porta-pote não é o único tipo de sanitário que a gente encontra nos motorhomes. Existem outros dois tipos. Existem os sanitários fixos, que são muito parecidos com os sanitários normais de casa, que jogam os detritos em uma caixa d'água negra, né? É uma caixa d'água que fica armazenando ali o número 1, número 2 e outros tipos de detrito. Ela tem uma mangueira de descarte, então você tem que ir com o motorhome até pontos específicos para fazer esse descarte. Eu particularmente acho muito complexo, porque precisa desses pontos específicos para fazer descarte. Eu, por exemplo, não conseguiria descartar na minha casa, no meu vaso sanitário. Não conseguiria na estrada descartar no vaso sanitário de um posto de gasolina. Você fica dependendo aí de campings e alguns postos específicos que têm essa funcionalidade. Então, para mim, o vaso fixo com a caixa d'água negra não é tão prático assim. Você vai encontrar isso mais em ônibus, mais em motorhomes maiores. O outro tipo é o cassete. É o meio termo entre o porta-pote, que ele é totalmente imóvel, e o sanitário fixo de água negra. O cassete tem a parte, também é um sanitário químico, né? Todos são, na verdade. O cassete tem a parte do vaso sanitário também fixa, aqui em cima, e embaixo a gente tem uma área, né? Uma caixa removível. Embaixo que eu falo é ali fora do motorhome, você tem uma caixa removível que você pode levar nos mesmos locais que você leva o porta-pote para fazer o descarte. A diferença é que o porta-pote inteiro é móvel e o cassete somente a parte, a área onde ficam armazenados os detritos. Então são esses três tipos de vaso. Mais uma vez falo que não tem certo ou errado, tem aquilo que funciona melhor para você. Eu, especificamente, gosto muito do porta-pote, porque quando você não está utilizando, ele fica armazenado ali naquele lugarzinho e abre espaço do banheiro, para você tomar um banho, enfim. É bem mais prático, na minha opinião. E além das necessidades fisiológicas, a gente usa também o banheiro para tomar banho. E aqui nesse caso eu tenho esse chuveiro, que eu vou falar para vocês, é bem legal. Meio afrescalhado até, ele tem aqui alguns controles de pressão, você vai definir quais são esses pontinhos de água que vão jorrar ou não. Enfim, mas é muito bom. Ele sai, como vocês viram, você pode aí lavar uma área menos acessível. Ele fica acondicionado nessa barra aqui. Ela desce e sobe. Funciona bastante interessante. E como eu falei para vocês, ele é aquecido a gás. O controle da vazão e da temperatura do chuveiro é feito aqui por esse equipamento que se chama monocomando. Através dele você abre e fecha a água e também controla a temperatura, mais fria ou mais quente, dependendo aí da sua preferência. Então, chegando aqui, eu tenho dois encanamentos, um de água fria, vem direto lá da caixa d'água, e outro de água quente, que passa pelo aquecedor de passagem a gás. Você faz então a mistura aqui, controlando a temperatura, e abrindo e fechando, você controla a vazão. Funciona muito parecido, eu diria idêntico, a um chuveiro residencial. Inclusive a experiência de se tomar banho aqui dentro é muito boa, muito parecida com o de uma casa. A temperatura, a pressão da água, a vazão, são todas muito boas. Pro tipo de viagem que eu faço, você que acompanha aqui o canal sabe, eu gosto de fazer trilhas, subir montanhas. A hora que a gente chega em casa, e essa daqui é a minha casa quando eu estou viajando, a primeira coisa que a gente quer é tomar aquele banho revigorante, né? E eu garanto para vocês que esse banheiro, esse chuveiro, cumpre muito bem esse papel.
E aqui no banheiro, da mesma forma que lá na sala, eu também tenho uma clarabóia, por motivos mais do que óbvios, né? Funciona de uma forma muito simples também. Abriu aqui, né? Ela fica fechada para não chover aqui dentro. Apertou o botãozinho, ligou a exaustão. Tchau, cheiro ruim. E aqui no chão do banheiro eu tenho 3 ralos. Eu tenho 2 nesse canto e um aqui atrás. Nesse canto aqui eu não consegui colocar ralo porque aqui embaixo é o tanque de gasolina. Desculpa, o tanque de diesel do carro. E se eu furasse, acho que ia dar ruim, né? Toda a água servida, a água cinza desse carro, ela não vai para o ambiente não. Tem uma caixa de armazenamento aqui embaixo. Então seja a água aqui da cozinha ou a água que cai aqui pelos ralos do banheiro, ela fica armazenada nessa caixa temporária, que a gente chama caixa de água cinza, e no momento oportuno a gente faz o descarte. Essa porta aqui, ela é deslizante. Fechou, você está isolado aqui dentro, privacidade garantida para fazer os seus trabalhos. Ele já apareceu diversas vezes aqui nesse vídeo, mas não ganhou sua devida atenção. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o teto do motorhome. Na minha opinião, ele funcionou muito bem para compor todo o ambiente. Ele é feito de chapas de compensado naval, pintadas de preto, né? E como detalhes, eu tenho essas ripinhas de pinos aqui, de teca, com verniz, o mesmo material que eu usei na pia e nas demais mesas aqui dentro, compondo todo esse design do ambiente que, na minha opinião, ficou bem legal. E aqui no meio, em algumas ripas, eu tenho as luminárias LED que fazem a iluminação. Vamos entrar agora na parte técnica, começando pela elétrica. Vocês já viram pelas imagens de drone que aqui no teto eu tenho algumas placas solares. Eu tenho 3 placas, 2 de 160 watts e uma de 100. Num bom dia de sol, elas me geram mais ou menos 90 a 100 ampere-hora. É uma boa produção elétrica, ainda mais se a gente pensar que uma boa parte da energia desse motorhome vem do botijão de gás. Mas ao mesmo tempo também tem bastante coisa elétrica para ligar aqui dentro. Aqui embaixo desse banco eu tenho um controlador de 50 amperes. Ele é suficiente para a carga que eu tenho. E ele é conectado lá atrás, na área técnica, em uma bateria estacionária de 240 ampere-hora. Tem suprido bem as minhas necessidades. Para gastar toda essa energia elétrica que é produzida pela placa solar, ou então quando não tem sol pela usina, né, um carregador 12 volts, que eu vou mostrar já já para vocês, eu tenho 8 tomadas 110 volts, 10 tomadas USB e 3 tomadas 12 volts. Olha, aqui o que não falta é lugar para você espetar o seu equipamento. Se você já construiu ou já reformou uma casa, você sabe que tomada é o tipo de coisa que você não pode regular ou miguelar, como eles falam. Porque ou você faz no momento da obra ou da reforma, ou você não faz nunca mais. Então, obviamente, eu pequei pelo excesso, mas vou dizer que tenho utilizado bastante. Vou mostrar para vocês aonde eu tenho tomada aqui, fica ligado. Vocês já viram aqui no quarto essa mini central elétrica, então aqui eu tenho 2 tomadas 110, mais 2 tomadas USB. Aqui desse outro lado eu tenho mais 2 tomadas USB. Se você me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu prezo pela qualidade de imagem em tudo que eu faço, e para isso eu preciso de bastante equipamento audiovisual. Eu tenho um drone, 5 câmeras, microfone, tablet, telefone, enfim, um monte de coisa que precisa ser carregada. E eu pensei então em fazer essa gaveta aqui especificamente para deixar esses gadgets carregando. Então eu tenho 2 tomadas 110 e 2 tomadas USB lá dentro. Posso deixar as coisas carregando aqui dentro e ó, fechar e dormir, sair, ficar tranquilo. Aqui nesse painelzinho que vocês já viram, eu tenho mais 2 tomadas USB e uma tomada 12 volts. Aqui embaixo da dinette da sala, eu tenho mais 2 tomadas 110 e mais 2 tomadas USB. Aqui na cozinha eu tenho mais 2 tomadas 110 e o forno é ligado por conexão direta em uma fiação 110 também. E aqui na frente, no painel do carro, eu tenho esse dispositivo que serve de voltímetro da bateria do carro, não tem nada a ver com a bateria da casa, elas são totalmente desconectadas.
Tenho a temperatura e também tenho uma porta USB. Haja tomada, não? Aqui, como eu falei, você não fica sem ligar o seu equipamento. Olha o editor voltando aqui de novo para falar algo que eu esqueci de falar lá na gravação. Eu mostrei todas as tomadas para vocês, mas eu esqueci de dizer qual é a capacidade desse sistema. É de 3.000 watts. O meu inversor tem 3.000 watts e a soma da carga de todas as tomadas em um determinado momento não pode extrapolar essa capacidade. Só para vocês terem uma ideia, o forno, que eu já mostrei aqui no vídeo, consome mais ou menos 1.000 watts. Uma air fryer consome 1.500 watts. Um secador de cabelo, mais ou menos 2.000 watts. Então dá para usar sim alguns equipamentos, talvez não todos em simultâneo, mas dá para usar muita coisa legal aqui nesse sistema elétrico. Agora vamos lá para fora, na área técnica, mostrar como a mágica acontece. Aqui é a área onde a mágica acontece, é a área técnica. Aqui, nessa parte traseira do veículo, estão concentrados quase todos os equipamentos que fazem a casa funcionar. Hidráulicos, como essas bombas, ou elétricos, como essa bateria estacionária, com capacidade de 240 ampere-hora. Aqui podemos ver a usina, que é um carregador de baterias para aqueles dias que não tem muito sol. E aqui um inversor, que é responsável por transformar os 12 volts da bateria em 110 para as tomadas lá dentro. Tudo devidamente protegido. Isso aqui é uma bola extintora. Caso haja algum problema, ela explode e apaga o incêndio. E mesmo assim, se ocorrer, vai acionar o alarme. Aqui, a parte de armazenamento de água do climatizador. E aqui podemos ver a caixa d'água principal, com capacidade de 200 litros. E o que sobrou, a gente pode usar como espaço de armazenamento porta-malas. Dentro dessa portinha aqui, está todo o sistema de gás, o bujão e o aquecedor. Essa porta serve para isolar o ambiente hermético. A única comunicação do sistema de gás é através dessas ventas. Eu já falei para vocês aqui no vídeo que segurança é em primeiro lugar. Vocês acabaram de ver uma forma muito elegante e eficiente que eu encontrei de deixar toda a parte de gás, né, o botijão e o queimador, o aquecedor a gás, totalmente isolado do carro. Caso haja um vazamento, a única comunicação que há é com o exterior do veículo. Além do mais, lá também tem um alarme. Vai apitar e eu vou saber que está acontecendo alguma coisa estranha. Ufa! Você viu que eu passei bem rápido lá na área externa, né, na área de equipamentos, porque o vídeo já está com 47 minutos. Quando eu comecei a fazer, eu tinha a intenção de fazer um vídeo de no máximo meia hora, quiçá 25. Já está aí com 47, mas vocês viram que eu consegui montar esse motorhome aqui a partir de uma van peladinha, gastando, vou usar a cola aqui, R$ 66.785. E se a gente colocar em cima desse valor aí, mais uns R$ 3.000 de coisinhas que eu acabei não contabilizando, como fio elétrico, pequenos conectores, tinta, um parafuso ali, outra coisinha ali, a gente termina então juntando a esses R$ 66.785, R$ 69.785. Arredonda tudo, R$ 70.000 para construir do zero de uma van oca, um motorhome da forma como vocês acabaram de ver. Acho que vale a pena, não? Ficou bem legal. É claro e óbvio que nesse valor não está incluso o que eu gastei para adquirir a van, para adquirir o carro. Eu vou fazer um outro vídeo mais para frente falando sobre esse assunto. E lá no começo do vídeo eu prometi para vocês que ia disponibilizar gratuitamente uma planilha contendo todos esses itens e seus custos que eu acabei de apresentar. Para quem está assistindo isso no computador ou no celular, está disponível em um link aqui na descrição do vídeo. Para quem está assistindo na televisão, basta escanear esse QR Code que está aparecendo. Prometi também que eu ia falar sobre a Pandora Motorhomes. Bem, eu não tenho nenhum contrato de patrocínio com eles, não tenho nenhuma dívida com eles e nem eles comigo. Eu vou indicar
mas obviamente façam suas pesquisas. Eu particularmente gostei muito da montagem que eles fizeram, vocês viram aí que foi tudo feito com muito carinho e esmero, e eu achei o preço e o prazo fenomenal, sensacionais, principalmente comparando aí com outros valores e com muita fábrica de motorhome aí prometendo entregar em 2, 3, 4 meses, não entrega, passa 1 ano, 2 anos. Esse mundo está começando a ter uns calotes por aí. Então, volto a enfatizar, eu não tenho nenhuma relação comercial com a Pandora Motorhome, mas gosto muito do Gaúcho, do Alexandre, e da Gaúcha, a Vanessa, lá, os proprietários da empresa. Se vocês quiserem, aqui está o contato para fazer a cotação do seu serviço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês puderam notar, deu bastante trabalho, mas acho que o resultado ficou bem legal. E fiquem ligados aqui no canal, porque esse motorhome não é o fim. Ele é uma ferramenta para que eu possa fazer as aventuras e mostrar tudo para vocês. Tchau!